Bem-vindos! Eu sou o Pai Luiz, sacerdote do Templo Tupinambá em Pirassununga, e no vídeo de hoje nós vamos responder a pergunta de muitas pessoas. Posso cantar pontos na minha casa? Vem comigo! A estrela matutina clareia o mundo sem parar. A estrela matutina clareia o mundo sem parar. A Umbanda diz que meu pai é caboclo. A Umbanda diz que meu pai é caboclo. Salve todos os caboclos. Hoje nós vamos responder a pergunta: posso cantar ponto em casa? Antes de nós respondermos a essa indagação, nós precisamos entender o que é um ponto cantado, qual é a função dentro da Umbanda, como que ele se dá e por que nós vamos utilizar isso. Primeira coisa, a Umbanda é uma religião que se relaciona com o ritmo da vida, o ritmo do coração, o ritmo dos tambores, o ritmo dos cantos. Um ponto cantado é uma oração. A Umbanda, os nossos guias espirituais, eles se utilizam dos pontos cantados tanto para trazer conhecimento sobre quem eles são, quanto para nos envolver dentro de um campo energético, tanto pela musicalidade quanto pela espiritualidade que aquele ponto vai desencadear. Então, se nós observarmos, quando eu escuto uma música qualquer que eu gosto, aquela música ela vai mexer comigo. Se ela tem uma batida mais grave, se ela tem um tom mais alto, se ela desperta algum gatilho emocional de algo que eu vivi na minha vida, ou de algum sonho ou aspiração que eu tenha de conseguir na vida, ela vai mexer comigo. Quando a gente fala do ponto cantado, ele também vai ter essa ação que a própria musicalidade causa, não é? Então, um ritmo, aquela batida do tambor, aquele ritmo cadenciado que vai envolver o meu sistema nervoso e que vai fazer com que eu me sinta leve, com que eu me sinta solto, com que eu me sinta aberto para aquele momento de espiritualidade e de conexão. Então, um ponto cantado, o primeiro objetivo dele é justamente fazer com que eu abra o meu mental, abra o meu emocional para uma comungação com a espiritualidade, para que eu tenha aquele momento de encontrar o Deus através dessa abertura consciencial e emocional. Quando nós falamos em ponto cantado, nós estamos falando de orações. Então, se nós formos estudar os pontos, quando eles trazem informações das linhas ou do campo de ação daquele guia, é um ensinamento. Mas ele também está, de uma forma mítica e musical, evocando, chamando a energia, a presença daquele orixá, daquele guia espiritual, daquele ser que está sendo evocado dentro daquela cantiga. Então eu comecei cantando para caboclo, dizendo que a Umbanda diz que meu pai é caboclo. Essa cantiga está falando que o caboclo, ou os caboclos, são os grandes pais da Umbanda, os grandes organizadores da Umbanda, e que todo devoto da Umbanda acaba por reverenciá-los. E pai é aquele que aconselha, é aquele que conduz, é aquele que faz com que o seu filho tome um caminho e se torne uma pessoa melhor do que o próprio pai. Quando nós falamos em ponto, nós vamos ter aí diversos tipos de ponto. Nós temos um ponto para batermos a nossa cabeça
que é um ato que todo umbandista faz, de reverência, não só ao altar, mas principalmente aos ancestrais e à espiritualidade. Nós vamos abordar isso num outro vídeo com mais profundidade. Nós temos os pontos de chamada, que é quando o trabalho mediúnico está iniciando de fato, e esses pontos vão canalizar a nossa energia, a energia dos guias espirituais, e vai facilitar a nossa ligação com eles no processo de manifestação ou de incorporação do transe. Nós temos o ponto de subida, que é quando os trabalhos se encerram, e aquele ponto vai justamente criar um ritmo energético no trabalho para que aquelas energias possam desconectar dos médiuns. Nós temos um ponto de firmeza, que é quando o trabalho está ocorrendo e canta-se alguns pontos para que a concentração dos médiuns, para que a energia que está acontecendo naquele trabalho fique de uma forma mais presente, contínua, que permita que o trabalho possa iniciar, acontecer e finalizar dentro de um equilíbrio energético, de uma firmeza. Nós temos os chamados pontos de demanda, que é quando um trabalho está ocorrendo e energias hostis, energias negativas, energias contrárias ao desenvolvimento daquele trabalho positivo de luz da Umbanda, tentam de alguma forma interferir. Então, os atabaqueiros ou os ogãs, que nós vamos fazer um vídeo falando sobre isso, inclusive falando se mulher toca ou não toca na Umbanda, eles têm o preparo para, durante a atividade, identificar, através da sua sensibilidade, através da sua experiência, se esse ponto deve ser entoado, se esse tipo de atuação, o ponto de demanda, deve ser utilizado, para que crie-se uma reatividade de proteção daquele trabalho e, consequentemente, das pessoas que estão dentro dele. Nós temos os pontos de louvação. São pontos que vão evidenciar qualidades, características, origem daquela linha, daquele grupo de trabalho espiritual, do preto velho, do caboclo, do baiano, das crianças, enfim, daquele espírito que está manifestado ali como guia e está sendo louvado, está sendo adorado. Lembrando que essa adoração pode ser feita para Deus, pode ser feita para um orixá, pode ser feita para um guia espiritual. E nós temos também no estudo dos pontos a história da origem dos pontos, não é? Então, se nós olharmos a própria Terra em si, provavelmente a música, o ritmo, logo que o homem começa a se comunicar, ele começa a utilizar do ritmo. Inclusive, a questão do tambor, dos toques, é anterior à fala humana. Primeiro se criou-se o ritmo, batidas, comunicação por sons, para depois o desenvolvimento da fala e da comunicação verbal. E a Umbanda, enquanto uma religião ligada à natureza, todo mundo sabe o som que a água tem, o som que um trovão tem, o som que o vento tem quando ele passa por nós. Todo mundo sabe o som do nosso coração quando ele bate. E a musicalidade, ela vai buscar isso. Dentro da Umbanda, nós temos os pontos primitivos, ou pontos de raiz, que são aqueles pontos antigos, muito antigos, que antecedem até o marco de 1908 aí da organização da Umbanda, que são aqueles pontos que vão vão trazer uma energia muito, muito, muito primitiva da origem daquela linha, da origem daquele ser espiritual, e que, quando cantados, faz o médium arrepiar, transforma a energia do ambiente, e mesmo as pessoas que não sabem que aquele é um som primitivo falam: olha, esse foi forte, esse mexeu com a gente, esse me deixou mais sensível à energia. Os pontos primitivos, normalmente, é o próprio guia que passa. Hoje não se tem muito esse costume mais na Umbanda, mas é o guia espiritual que passa. E são pontos que têm uma característica, os pontos
Eu não vou dizer originais para não desqualificar os outros que eu vou falar que é o próprio médium que escreve. Mas são pontos que não têm uma preocupação muito assim ligada à questão da língua portuguesa, da concordância, do tempo verbal. São pontos que estão numa colocação muito informal do dia a dia mesmo, da forma que nós falamos e nos comunicamos. E aí você olha para o passado, para um guia espiritual que viveu em 1500, em 1600, em 1300, que tem às vezes uma origem de outro continente, de outros tempos, de outra cultura. Então ele vai às vezes mesclar palavras de origem portuguesa, palavras de origem banto. Então nós vamos tendo aí um misto de informações. E esses pontos primitivos, eles são muito interessantes porque eles são sempre curtos, não é? Eles não têm essa preocupação, olha, uma letra. Não é uma letra. São um conjunto de informações. Um conjunto de informações que vão despertar aquela energia daquele guia. De uma forma muito primitiva, mas muito eficaz. E quando fala-se primitiva, está falando de antiguidade, não de uma coisa obsoleta. Existem os pontos cruzados, que é o quê? Um ponto que vai falar de características ou da somatória de duas energias. Então, no mesmo ponto, eu vou evocar a energia de um caboclo e de um preto velho, que são companheiros de trabalho. É um ponto cruzado. No mesmo ponto, eu vou evocar ou vou louvar a energia de um orixá Ogum e de orixá Iemanjá. É um ponto cruzado, que cruza energias, que cruza linhas e vibrações espirituais. E aí vem os pontos de inspiração, que é justamente o mais comum hoje, né? Hoje nós temos a fé, nós temos a devoção, nós temos a vontade de fazer, e aí acaba-se tendo uma inspiração espiritual, escreve-se um ponto, mas ele hoje tem uma característica mais musical, mais de letra, de melodia, de uma coisa mais longa do que os pontos primitivos, que são aqueles que, gostem ou não, são os que de fato movimentam a energia e fazem diferença dentro de um trabalho espiritual. Esses são os principais tipos de pontos que nós temos na Umbanda. Existem outros ainda, mas aí o nosso vídeo ficaria muito longo. Acredito que já dê para ter um entendimento. Respondendo à pergunta, posso cantar ponto em casa? Pode. Você pode rezar o Pai Nosso na sua casa? Pode. Você pode rezar a Ave Maria na sua casa? Pode. Você pode cantar o ponto do seu caboclo, do seu preto velho, do seu baiano, para Oxalá, para Ogum, para uma entidade que você tem devoção na sua casa? Pode. Ele é a oração da Umbanda. Ele é uma oração cantada. E se eu posso um Pai Nosso, por que eu não poderia cantar para o meu guia? O que nós precisamos compreender é hora e momento. Então, outro dia uma pessoa me perguntou, Pai Luiz, o que o senhor acha de um ponto ser cantado numa festa, num show? E aí a minha resposta é a seguinte, depende a festa e depende o show. Por exemplo, o que nós fazemos anualmente, o Festival Exu, então nós fazemos a parte ritualística, a parte religiosa, e depois nós vamos para um salão, com um jantar, com um ambiente agradável, com comida farta e com uma banda. Essa banda vai dar ênfase nos pontos, nas músicas que têm um perfil mais gospel dentro da nossa religião. Então não é um show, não é uma festa. Nós não servimos bebida alcoólica durante esse jantar. Então não há problema nenhum. O problema que eu vejo é quando está num barzinho, está num show, naquele clima de bebida alcoólica, de paquera, às vezes de alteração, de sensualidade, misturar com o sagrado. Nesse momento, ninguém vai rezar Pai Nosso. Nesse momento, ninguém vai rezar Ave Maria. Nesse momento, ninguém deveria cantar um ponto que vai evocar, que vai ativar ou chamar uma energia. Agora, dentro da sua casa, você não só pode, você deve.
quando as coisas estiverem tumultuadas, se concentrar e cantar belos pontos com muita fé para Preto Velho, pedindo paz, pedindo calmaria, pedindo tranquilidade para você e para seus familiares. Você pode cantar para baiano, cantar para caboclo, cantar pontos dentro da liturgia, daquele trabalho, daquele templo, ou terreiro, ou centro que você frequenta, dentro das linhas espirituais que você conhece, que tenham afinidade dentro da sua necessidade. Inclusive de Exu e Pombogira. Porque Exu e Pombogira também vão trabalhar a questão da defesa, a questão da autoconfiança, a questão da vaidade, a questão da vitalidade, a questão de proteção dentro do nosso lar. Então você pode cantar dentro de casa sim. Você não pode cantar quando você estiver num momento, digamos, profano, de confraternização, de sexualidade. Aí é hora do mundo material. Mas se você está num momento espiritual, de concentração, de devoção, mesmo estando na sua casa, você pode. Se você gostou do vídeo de hoje, vou pedir que você se inscreva no nosso canal, que você dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos e nos ajude a levar informações da Umbanda. Em breve nós vamos ter aqui alguns vídeos do culto tradicional iorubá, falando de orixá, para o maior número de pessoas possíveis. Fique em paz, fique com Deus e até logo. Sabe aquela dúvida ou curiosidade sobre a espiritualidade, Umbanda, culto aos orixás e guias espirituais? E nunca teve a quem perguntar? Agora você tem. Curta nosso canal no YouTube e envie suas perguntas ao Pai Luiz.